Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e começa agora mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, quinto ano, semana 3, disciplina Geografia. O tema Municípios Mineiros. Vamos lá então. Preparado estudante para conhecer um pouco mais sobre Minas Gerais? Então nessa semana você vai reconhecer como os municípios se formaram neste imenso espaço geográfico onde se localiza Minas Gerais e como estão divididos, né? Então, semana nós vamos fazer um passeio aí por Minas Gerais, conhecer como se formaram alguns municípios, né? Ao longo dos 853 municípios de Minas, esse gigante aí que é um estado brasileiro. Então, hoje, o estado de Minas é conhecido como um estado de raras belezas naturais, ou seja, tem belezas que não há em nenhum outro lugar. Então, Minas aí, nós mineiros, né? Nós que somos mineiros, às vezes nem conhecemos Minas, só de falar ou por imagens pela internet, mas é um estado, conheço algumas cidades mineiras, muito bonita. Cada cidade tem sua particularidade. Então, aí nós vamos falar muito. Agora, imagine como era antes deste espaço ser ocupado e modificado. Cada município tem suas particularidades. Alguns foram ocupados de formas semelhantes, outros nem tanto. Primeiramente, os bandeirantes plantavam alimentos e nesses locais surgiram povoados que mais tarde se tornaram municípios. Exemplo, Brumadinho. Não sei se vocês lembram, né, daquela tragédia de Brumadinho, da barragem que estourou lá, barragem de dejetos, de minério. Então, é uma das cidades aí que surgiram aí, bem conhecida mundialmente pelo fato, né, pelo fato triste de ter ocorrido a barragem ter estourado, né, e matado várias pessoas. Então é uma das cidades aí de Minas que é bem conhecida, que foram desbravadas aí, né, que foram surgindo de acordo os bandeirantes, né, que são aquelas pessoas que os europeus, que a coroa portuguesa, europeus começaram a desbravar o Brasil para buscar riquezas, né? Os bandeirantes começaram a adentrar o Brasil para procurar riquezas, escravos, escravizar índios. E de acordo eles foram entrando Brasil adentro, eles foram descobrindo não, criando cidadezinhas aí, e assim por diante. Então, plantava alimentos e nesses locais surgiam povoados, né, como essa cidade aí de Brumadinho, que hoje é conhecida mundialmente aí pela tragédia. Há municípios que se formaram em lugares ocupados por aldeias indígenas como Araxá, Essa Araxá eu conheço ela, já passei lá, o próprio nome da cidade provavelmente é um nome indígena, Araxá. E muitos municípios se originaram em locais onde foram descobertas as riquezas minerais. É o caso de Ouro Preto, né? Então, onde os bandeirantes descobriam riquezas como minérios, né, de ouro, de diamantes, também ali se formavam cidades. Então, uma das mais conhecidas aí de Minas, né, cartão postal de Minas, é Ouro Preto. Santana do Paraíso, no Vale do Paraíba, foi formada a partir do repouso das caravanas dos viajantes e tropeiros que percorriam os caminhos mineiros, e assim surgiram vendas, moradias, igrejas e outras construções. Então, essa Santana do Paraíso aí já se formou de outra maneira, né, com os viajantes que passavam, que pediam para dormir, né, foram se formando aí moradias, igrejas, vendas, só com a passagem de viajantes, de tropeiros, né, aquele pessoal que andava com as mulas levando alimentos de um lugar para o outro, minérios. Então, como eu disse aí, nós estamos falando de
como as cidades mineiras se formaram, né? Dei o exemplo de Brumadinho, de Ouro Preto, de Santana do Paraíso e muitos outros locais ocupados por fazendeiros e sítios, né? Também os portugueses na época do Brasil colônia se ocupavam de terras e ali formavam também cidades, sítios que se dedicavam a plantações, criações de gado e também deram origem a municípios, né? Um exemplo disso aí é uma cidade que eu não conheço, Esmeraldas, já ouvi falar. Então é um exemplo de uma cidade que se formou dessa forma, por meio de fazendeiros, né, que se dedicavam às plantações. Em torno das estações ou paradas de trem se desenvolveram povoados que depois se tornaram municípios. Então também tinha vieram os trens de cargas, né? E nas paradas, nas estações de trem, se formavam cidades, municípios, com exemplo aí, Juatuba, que se faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Há municípios que foram planejados e construídos a partir de um plano ou projeto, como Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Então, como eu disse antes, todos os outros foram ao longo do tempo. Já Ipatinga aí já foi mais novo, já foi planejado, é uma cidade planejada. O que é uma cidade planejada, né? A partir de um projeto. Vocês têm exemplo aí da mais conhecida do Brasil, Brasília, né? Em 1950 foi planejada toda por um engenheiro, as ruas, o tamanho das ruas, toda planejada, como se fosse fazer uma casa. Então, tem as cidades de Minas também, como Ipatinga, vocês veem que também foi planejada. Outros municípios se formaram em locais com portos fluviais ou usados para a travessia de rios, outros por serem considerados sagrados, onde foram criadas colônias de imigrantes, e por último, onde foram instaladas fábricas industriais. Então, mais exemplos aí de municípios, da formação dos municípios, lugares beira de rios que se formaram cidades, né? Tinha travessia de pessoas de um lado para o outro, e o povo foi se instalando ali à beira dos rios, que sempre tinha movimento. Outros lugares que eles consideravam lugares sagrados, né? Às vezes até grutas, alguma coisa assim, e onde também se instalavam as colônias de imigrantes italianos, de todo mundo aí afora que imigraram para o Brasil. E por último, onde também foram instaladas as fábricas, né, indústrias, que o pessoal os povos precisam trabalhar. Então, se está mais perto do trabalho, das fábricas, das indústrias, melhor ainda. E com isso se formavam cidades. Como eu disse antes, Minas Gerais é formado por 853 municípios e que estão localizados em mesorregiões. Vamos ver o que é isso aí, mesorregiões. Observe no mapa a seguir das mesorregiões mineiras, tá? Em extensão territorial, João Pinheiro é o maior município de Minas Gerais e Santa Cruz de Minas é o menor. Então o município de Minas ele é tão grande, né? Tão grande que 853 municípios é muito grande. Então, qual foi a divisão aí? Eles dividiram o estado chamada mesorregiões. Igual você vê as regiões, região norte, região sul do mapa do Brasil. Já Minas é tão grande que eles fizeram mesorregiões de municípios, igual município que eu moro mesmo está aqui no norte de Minas. Então norte de Minas, se você vê lá, ó, esse amarelo, esse laranja aqui, norte de Minas é uma mesorregião. Se você pegar aqui, ó, o verde aqui, região sul, sudeste de Minas, esse verde aqui, ó, então também é outra região. Não é só a região norte, sul, sudeste, não. Tem várias. Tem o Vale do Jequitinhonha, que é outra mesorregiões. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesorregiões. Então,
Tem a região metropolitana também, que faz parte da grande BH, os municípios, né? Não é só o município de Belo Horizonte, vários municípios, mas como estão perto de Belo Horizonte, tem a região metropolitana, que é esse em vermelho, ó, metropolitana de Belo Horizonte, que faz parte de vários municípios, é bem grande também. Eu conheço um lá, é Jaboticatuba, já fui lá. Muitas pessoas dizem que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, outras moram no Vale do Rio Doce, mas o importante é saber que as mesorregiões são formadas por micro-regiões, onde estão inseridos os municípios. Como eu disse, cada mesorregião dessa é formada por vários municípios, pelo fato de Minas ser muito grande. Então, uma mesorregião não é um município, às vezes são vários, né? Se você dividir aí 853 por 12 mesorregiões, dá muitos municípios por mesorregião. Então, mas algumas são maiores, como a maior aqui é a minha aqui, ó, que é onde eu moro, norte de Minas Gerais, que é a maior mesorregião. E essa verde, ó, Triângulo Mineiro, também é bem grande. Então vamos lá para atividades. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Ah não, desculpa aí, eu não li o número 1 não. De qual mesorregião, município onde você mora faz parte? Então você vai olhar aqui no mapa, vai ver qual o seu município e escrever qual dessas mesorregiões. Não é o município que eu quero a mesorregião. Qual essa mesorregião aqui, seu município está inserido. Tá? Vou colocar aqui. Número 2, marque V para verdadeira, para as afirmações verdadeiras, e F para as falsas. Letra A, os bandeirantes e tropeiros contribuíram para a formação de alguns municípios. V ou F, né? Verdadeiro ou falso? B, não se formou nenhum município onde antes eram aldeias indígenas. C, em torno de estações e paradas de trens não se originou nenhum município. D, muitos municípios surgiram em locais onde foram descobertas riquezas minerais. Letra E, nenhum município foi formado a partir dos povos imigrantes. Então, tá bem fácil aí, né, gente? O assunto, apesar de eu ter falado, tá bem simples de interpretar, o próprio texto já tem. Número 3, sobre a história de formação dos municípios mineiros, marque a opção correta. Não há município que foram planejados e constituídos a partir de um plano ou projeto. B, o maior município de Minas Gerais é Santa Cruz de Minas. Letra C, Juatuba não faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Letra D, há municípios que se formaram em locais com portos fluviais usados para travessias de rios. Então é só marcar uma dessas questões aí de acordo com o texto lá, né? Número 4, observe o gráfico. Vocês estão vendo um gráfico aqui, ó. População residente por situação domiciliar, urbana e rural. Aqui na legenda aqui, o de azul é urbana e rural é verde. Então dá para perceber aqui, ó, a população urbana, só de olhar o mapa aqui, ó, mais de 16 milhões, né? Provavelmente 17 milhões. E a rural, pouco mais de 3 milhões. Então, a partir da observação do gráfico e do que estudamos sobre as relações sociais, trabalho e produção entre as cidades e o campo, bem como sua interdependência, responda, na sua opinião, por que as pessoas migraram para as cidades? Percebam, tá vendo que a cidade aqui tem muito mais gente e houve uma migração, né, um chamado êxodo rural. Por que você acha que essas pessoas saíram da zona rural e foram para as cidades, para as zonas urbanas? Então, de acordo com o que nós já estudamos, né, com o trabalho, a produção entre cidade e campo, tudo isso aí influencia para essa mudança de pessoas. Então, o que você acha? Por que essas pessoas saíram do campo e foram para as cidades, né? Em busca de quê? Escolas, de trabalho, de saúde, e que você pode colocar
bastante coisa aí, beleza? Então, terminamos aqui a nossa videoaula. Então, na oportunidade aí, vocês inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, dá a sua opinião lá. E até a próxima, hein, pessoal. Tchau.